Muitas pessoas vivem hoje dominadas pelo medo. Medo de falar, medo de tentar algo novo, medo de se expor, medo de perder. E o mais grave, grande parte desses medos governa a nossa vida sem que nós percebamos. A história de Gideão em Juízes 6 mostra exatamente isso. Um homem comum, com medo, insegurança, achando-se incapaz, mas que foi transformado quando entendeu quem estava com ele. Essa história ela é profundamente humana, estimula a fé e cheia de lições para vencer os nossos próprios medos. E quando a vida desmorona? O texto diz que Israel fez o que era mal e acabou sofrendo por isso. Isso representa quando nossas escolhas nos afastam do nosso propósito e nós começamos a viver os efeitos dessa escolha. Colhemos resultados ruins, perdemos força, nos sentimos oprimidos, parece que nada do que nós fazemos prospera. Sempre que Israel plantava, o inimigo destruía. Isso simboliza quando você trabalha, tenta, se esforça e nada anda. Mas esse tempo difícil não era para destruição, é para despertamento. Assim como está escrito, e então clamaram ao Senhor. Olha só, quando a dor aperta, muitas vezes é Deus nos chamando de volta para o nosso foco. E Gideão era um homem que tinha medo. Gideão, ele estava escondido, trabalhando com medo, esperando não ser atacado. E o anjo aparece e diz assim, olha, o Senhor é com você, homem valente. Mas Gideão, ele responde coisas assim, mais ou menos, eu? Valente? Eu sou o menor da minha família, da tribo mais fraca. Isso mostra algo muito poderoso, pessoal. Olha, nós nos vemos a partir do medo. Deus, ele nos vê a partir do nosso propósito. Gideão acreditava nas suas limitações. Deus, ele viu o seu potencial que ainda não era enxergado por ele. E aqui está a chave teológica e psicológica. Muita gente acha que quem governa as suas decisões é o eu, mas na verdade quem governa é o medo. O medo decide por você, o medo limita o seu passado, o medo organiza a sua rotina, o medo dita as suas relações, mexe com a sua autoestima. E é por isso que às vezes a pessoa ela diz assim, olha, eu queria fazer isso, mas tenho medo. Eu queria mudar, mas tenho medo. O medo, ele é um falso protetor. Muita gente acredita inconscientemente, lógico, que o medo ele protege melhor do que Deus. E vive travada, vive parada, vive estagnada. Olha a sua vida como está, por exemplo. Você que tem medo. Quando o perfeito amor chega, a Bíblia diz, olha, no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. Quando Gideão ele encontra Deus, algo muda na vida dele. Não porque ele ficou forte, mas porque ele entendeu que não estava sozinho. O medo ele sai quando o amor entra. O medo ele perde a força quando a verdade chega. O medo ele diminui quando o propósito aparece. Quando Deus ele diz assim, olha, homem valente, ele está declarando a sua identidade não é o seu medo. Ele está dizendo a sua identidade é o propósito que você carrega. Continuar, se essa mensagem ela está falando com você, não deixa isso passar. Se inscreva agora no canal, porque talvez em um dia difícil seja exatamente uma palavra como essa que você vai precisar ouvir. Então, aqui embaixo tem o botão inscreva-se, clica nele, é gratuito, tá bom? Mesmo quando tudo parecer difícil, Deus ele vai estar ali através de uma mensagem. E vamos continuar falando sobre a nova identidade. Assim como Jesus ele mudou o nome de Simão para Pedro, Deus ele muda a visão de Gideão tinha de si mesmo. Simão era instável, era impossível. Jesus o chama de pedra. Gideão, ele era medroso e Deus o chama de valente. Olha só, a transformação começa quando você acredita no que Deus ele diz sobre você e não no que o medo diz, no que as outras pessoas falam de você. O que acontece quando Deus ele assume o trono na sua vida? Primeiro, você recebe uma nova visão da presença, o Senhor está com você. Isso cria coragem, não porque tudo ficou fácil, mas porque você entende que não está só. Segundo, você recebe uma nova identidade. Você deixa de agir como uma vítima e começa a agir como alguém chamado para vencer. E terceiro, você recebe a visão de Deus. Deus ele disse a Gideão, vá na força que você tem. Não é na força que você acha que precisa, é na força que você já tem. Você só descobre essa força quando você põe o medo para fora da sua vida. E para a gente finalizar, a história de Gideão mostra que a dor desperta, o medo paralisa, o amor liberta, a fé ela transforma, a identidade cura e o propósito move. E principalmente, o medo ele não é o seu mestre, a sua identidade não é o que você teme. E você não é definido pelo seu passado, mas pelo propósito que Deus colocou em você. Está escrito assim, olha,
Tudo posso naquele que me fortalece. Assim como Gideão, você, meu caro ouvinte, telespectador, pode se levantar, vencer as batalhas e superar o medo. Deus, ele não procura perfeito, ele chama dispostos. Transforma medroso em valente. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço.